Paulo está escrevendo a respeito de uma confissão de fé, a respeito de uma ressurreição, e ele começa dizendo que Cristo apareceu a muitas pessoas, Cristo apareceu a muitas testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus, ressuscitado, apareceu cerca de 40 dias a todos os discípulos. E ali ele conversou de diversas maneiras. A primeira aparição foi para as mulheres no túmulo. A segunda aparição no caminho de Emaús. A terceira aparição no cenáculo para os 10, porque Tomé não estava presente e Judas já havia morrido. A quarta aparição, Tomé se encontra presente no cenáculo uma semana depois. A quinta aparição é no mar de Tiberíade, ou também no mar da Galileia. E a sexta e última aparição, 40 dias depois da ressurreição, é na ascensão em Atos dos Apóstolos. Jesus, ele aparece ressuscitado. Jesus, ele aparece corporificado. E é muito interessante a gente observar que as Escrituras estão preocupadas em nos dizer que Jesus aparece, ele se comunica, ele fala e ele come com os discípulos. Ele se assenta para comer. Durante esses 40 dias, Jesus aparece, se comunica e se assenta à mesa. Isso nos traz uma lição. Jesus, uma vez ressuscitado, ele sempre vai se manifestar. Ele sempre vai aparecer. Ele sempre vai se mostrar. E agora ele se mostra através do seu Espírito. E ele fala através de sua palavra. As características são aparecer, e ele se mostra através do mover do seu Espírito na igreja. Falar, ele fala através da sua palavra, através da sua voz, através das Escrituras, através do Espírito. E ele se assenta à mesa, na comunhão de todos os santos. Isso são os sinais da ressurreição. Mas é muito importante a gente notar que os judeus, eles tinham um pensamento a respeito da ressurreição. Eles tinham um norte a respeito da ressurreição. Eles tinham uma noção do que era a ressurreição. Basta nos lembrarmos do texto em que Lázaro, o amigo de Jesus, morre. E quando Lázaro, o amigo de Jesus, vem a falecer, Jesus demora 4 dias para chegar em Betânia. Quando ele chega, encontra as duas irmãs, Marta e Maria, muito tristes. E ele fala que Lázaro haveria de ressuscitar. O que é que as irmãs falam para Jesus? Sabemos que ele vai haver de ressuscitar no último dia. Porque havia, no imaginário popular judeu, na fé judaica, um entendimento de que no último dia eles ressuscitariam dos mortos. Só que a ressurreição de Jesus não é parecida com a ressurreição de Lázaro quando retorna do túmulo. Não é parecida com a ressurreição do homem que foi jogado sobre o cadáver de Eliseu. Não é parecida com a ressurreição do jovem que Elias deitou sobre ele. Não, não, não. Esse tipo de ressurreição que a Bíblia fala, que é ressurgir de dentre os mortos, ainda em vida, é quando alguém, por um espaço de tempo, um espaço temporário, o corpo ficou como que dormente, como que dormindo, e aquela pessoa retorna a viver essa vida passageira. Retorna para viver essa vida momentânea. E a Bíblia diz que essas pessoas viveram novamente, mas voltaram a morrer depois. A ressurreição de Jesus é a ressurreição parecida com a do último dia. É a ressurreição dos mortos. Só que Paulo, ele fala algo fundamental para a gente prestar atenção. Jesus é a primícia dentre os mortos. No capítulo 15 de Coríntios ele escreve isso. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele não vai ressuscitar, Jesus não vai ressuscitar somente no último dia, somente na ressurreição de todos os mortos. Não, ele ressuscita no terceiro dia e ele anda entre a humanidade e ele existe entre os seus discípulos. Aqui há um ponto fundamental que nós precisamos prestar atenção. A ressurreição de Jesus, ela antecipa um futuro que irá acontecer. A ressurreição de Jesus traz o futuro de Deus para o nosso presente. A ressurreição de Jesus manifesta algo que está no final dos tempos, na volta, na consumação dos séculos, para o tempo presente. Lá no final dos tempos, quando Jesus voltar, todos os que estão mortos irão ressuscitar. Só que Jesus, ele não precisou esperar a ressurreição do final dos tempos. Ele ressuscitou no terceiro dia, porque ele se mostrou mais forte do que a morte.
Porque ele é mais poderoso do que o poder de toda morte, de toda a prisão do inferno. Ele ressuscita ao terceiro dia e volta para se mostrar aos seus discípulos, para antecipar um futuro que eu e você viveremos, meu irmão. Jesus antecipa uma nova realidade. E qual é a realidade do reino de Deus? Antecipada em Jesus Cristo, é que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. A ressurreição. Essa é a ressurreição de Jesus. Antecipada do futuro. Na consumação dos séculos. Jesus traz para o agora, ele traz para o presente. E ele se materializa mais forte do que todas as realidades. Ele se coloca mais forte, mais poderoso do que as realidades. Por quê? Porque ele pode se transportar para locais diferentes. Ele pode entrar nas casas, ainda que de portas e de muros fechados. Por quê? Porque essa realidade física, para Jesus, é mais fraca do que a sua realidade espiritual. Texto que nós acabamos de ler, Paulo escreve, no versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo diz as Escrituras, segundo escreveram os evangelhos. Segundo escreveu a igreja que estava ali e que viu Jesus ressuscitado. E é muito interessante notar que ele diz aqui, apareceu a Cefas, a Pedro, apareceu aos 12, depois apareceu também a 500 irmãos. Então houveram muitas testemunhas. Houve muitas pessoas que viu a Jesus ressuscitado. E houveram muitas pessoas que morreram por essa mensagem. Olha aqui para mim, preste atenção nisso, você que está me ouvindo. Quem é o louco, ou quem é a pessoa fora de si, que daria a sua vida existencial e viria a morrer por uma mentira? Quem é o louco, ou a pessoa fora de si, que viveria na sua existência um testemunho? Eu o vi ressuscitado, eu o vi ressuscitado, eu o vi ressuscitado, e ainda que jogado aos leões, ainda que morto, ainda que sacrificado, não negaria a sua fé. Eu o vi ressuscitado. Isso se chama método judicial, ou método das testemunhas. É a forma de se comprovar a veracidade de uma história. Porque quando nós falamos de método empírico, de ciência, a gente pode repetir muitas vezes. Por exemplo, se eu pegar esse microfone agora que está na minha mão e largar aqui, quantas vezes eu largar ele vai cair? Isso é um método científico, empírico. Agora, para se comprovar um fato histórico, nós não temos como repetir o fato histórico. Então, como nós buscamos saber se aquele fato histórico é mesmo verdadeiro? Através das testemunhas. Através do método das testemunhas, do método judicial. A Bíblia está dizendo, as Escrituras estão narrando para mim e para você, que os 12 viram Jesus ressuscitado. Que as mulheres viram a Jesus ressuscitado, que mais de 500 irmãos viram a Jesus ressuscitado, que Paulo viu Jesus ressuscitado, que muitas testemunhas entregaram a sua vida para dizer, Jesus ressuscitou. E muitos entregaram a sua vida e morreram para dizer, eu o vi ressuscitado. Veracidade histórica. A nossa fé, ela não é comprovada em uma loucura. A nossa fé não está baseada em ilusões de alguns homenzinhos, alguns galileus pobres, como dizem por aí, meia dúzia de galileu que disse e todo mundo acreditou. Ou como certas pessoas dizem, que foi o testemunho de mulheres loucas, que foram num túmulo e disseram que viu Jesus ressuscitado. Não. Muitas pessoas entregaram a sua vida e morreram dizendo, ele ressuscitou. O texto está dizendo, no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também a nossa fé é inútil. Assim, somos também considerados falsas testemunhas, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Aqui Paulo está nos trazendo a uma realidade, está nos colocando no divã e nos perguntando,
em que se sustenta a sua fé. No que está baseada a sua fé, meu irmão e minha irmã? A sua fé está baseada em Deus impedir você de pegar o Covid-19? A sua fé está baseada em Deus manter um emprego? A sua fé está baseada em Deus atender a sua oração? A sua fé está baseada em Deus te abrir uma porta, te conceder uma bênção? Ou a sua e a minha fé está sólida na cruz do Calvário e na ressurreição ao terceiro dia? Deus, Ele tem poder para nos proteger de todas as doenças. O nosso Senhor tem poder para abrir todas as portas, para curar todos os enfermos, para nos dar as bênçãos que nós pedimos e abrir as provisões do céu para nos dar emprego, nos dar o sustento, sim, mas a nossa fé tem que estar baseada na ressurreição do terceiro dia. Porque se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé e mentirosa a nossa pregação. É melhor que a gente desligue essa câmera, feche os nossos templos, viva as nossas vidas e, como diz Paulo aqui no capítulo 15 de Coríntios, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem sustento, não está sólido, não tem um além. E olha o que ele vai falar no versículo 15 e 16. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil e nós estamos presos nos nossos pecados. Logo, os que morreram também estão perdidos. Se a nossa esperança está em Cristo apenas nessa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Se a nossa fé é uma fé para essa existência, se a nossa fé é uma fé para viver essa vida, crescer, estudar, nos formarmos, entrar para o mercado de trabalho, conseguir uma boa posição social, conseguir bons recursos financeiros, formar uma família, ter filhos, criar os netos e morrer, é vã a nossa fé. E nós somos miseráveis. Nós somos dignos de compaixão. Nós somos, como diz o salmista, um sopro. Vivemos 70, 80, 90 anos e logo a nossa vida se vai e daqui a algumas gerações a nossa memória já não é lembrada. Como diz um ditado, certa vez eu ouvi, eu gosto muito de lembrar ele, que nós somos dessa existência, para a próxima geração somos um quadro na estante e para a terceira geração nem mais isso. Se nós esperamos em nós, se nós acreditarmos na nossa força, se nós confiarmos no nosso intelecto, se nós confiarmos na nossa capacidade, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se pensarmos que essa vida se sustenta somente em bens, em conquistar, em viver, em comprar, em consumir, somos os mais desprezáveis, os mais miseráveis. A criatura mais insignificante de toda a existência. Essa quarentena está nos trazendo a uma profunda reflexão da nossa fé. E essa quarentena, no tempo da Páscoa, nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Que tipo de fé nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós acreditamos? Que tipo de ressurreição nós pregamos? É uma ressurreição que nos protege aqui e agora, que nos possibilita aqui e agora, que nos faz produzir, existir. E muitas pessoas só têm significado na sua existência ao produzir. Quanto mais produz, mais existe. Quanto fala, aí sim existe. Quanto mais traz a realidade, aí sim a existência.
Há outros que a sua existência está baseada em consumir. Quanto mais consome, mais existe. Quanto mais pode comprar, mais existe. Quanto mais poder aquisitivo tem, mais existe em sua plenitude. Há outros que querem conquistar, querem fazer, e agora, de uma hora para outra, estamos trancados na nossa casa. Pouco podemos comprar porque precisamos poupar. Pouco podemos produzir porque não podemos ir muito além. Pouco podemos postar, e há pessoas que sua vida e as suas vidas estão baseadas em postar nas redes sociais. Posto, logo existo. A significância de uma geração está baseada em quanto ela é vista e quanto ela é curtida. Se eu posto, eu existo. Se me curtem, aí eu tenho significado. Que vida miserável é essa em que estamos vivendo? De produzir, de consumir, de postar e de curtir. A nossa vida, ela precisa estar baseada na ressurreição do Calvário. Nós não podemos somente esperar nessa vida vã e passageira. A nossa vida está sustentada e baseada numa ressurreição que foi antecipada do último dia para o tempo presente, a ressurreição dentre os mortos. A vida de Deus foi rompida no meio da existência humana, uma existência temporal, uma existência mortal, uma existência física. Ela viu uma luz romper dentro dela, a vida eterna rompeu no meio de nós, e a vida se chama ressurreição do Calvário ao terceiro dia. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Jesus! Ele ressuscitou, ele não está preso numa cruz. Ele não está preso no túmulo. Ele não está preso pela morte. Mas ele trouxe a ressurreição, a vida de Deus para a nossa existência. Ele andou no meio daqueles que são mortais e pregou: ainda que vocês venham a morrer nessa vida, todo aquele que crê em mim viverá eternamente. Essa é a nossa esperança. A esperança da ressurreição. É nisso que está baseada a nossa fé. A nossa fé, ela supera o Covid-19. A nossa fé, ela supera o coronavírus. A nossa fé, ela supera as incertezas da economia. A nossa fé, ela vai superar todos os nossos medos, meu irmão. Porque há um Deus que morreu, ressuscitou, vive uma vida eterna, que é Ele mesmo quem produz, e traz essa vida para nós. Ele pode trazer vida no meio das doenças. Ele pode gerar vida no meio das incertezas. Mas, acima de tudo, Ele quer gerar vida eterna em nós. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição. E se há uma ressurreição, há também uma outra vida. Se há uma ressurreição, há uma outra realidade. Essa realidade que nós estamos, meus irmãos, é passageira, é mortal, nos causa medo. Mas há uma realidade da ressurreição. Uma realidade eterna. Uma realidade sem fim e sem começo. Uma realidade de vida. E a ressurreição traz essa realidade para a nossa existência. Hoje nós vivemos olhando para lá. Apesar de mortais, viveremos eternamente. Apesar de pecadores, estamos sendo santificados. Apesar de passageiros, seremos eternizados. Porque Cristo não está preso na morte, mas Ele ressuscitou. A cruz está vazia. O túmulo está vazio.
mas o trono daquele que a tudo governa está ocupado e sempre estará ocupado. E Cristo está sentado à direita desse trono e intercede por nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Páscoa, ressurreição, vida eterna. Porque o que vos entreguei é o que eu também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo os Evangelhos. Foi sepultado, é verdade. Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele morreu na sexta, mas ao domingo ele estava ressuscitado. E apareceu a Pedro e também aos outros 12, porque Matias já fazia parte deles. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez na ascensão. E a maior parte deles ainda está vivo enquanto Paulo escreve essa carta. Mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago, irmão de sangue de Jesus, e a todos os apóstolos. E depois de aparecer a todos, apareceu a mim também, nascido fora de tempo. Para encerrar, para caminhar para a parte final, leia o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Todavia, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que já morreram. Sabe aqueles 500 e tantos outros? Alguns já morreram. Para que vocês não fiquem tristes, como os outros que não têm esperança, como os outros que não acreditam na ressurreição. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente todos aqueles que já faleceram. Todos que morreram em Cristo ao longo da história. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, que estamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum iremos na frente daqueles que faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo que ressoa como trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão naquele último dia. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para fechar, nossos irmãos que escreveram essas cartas, como Paulo e tantos outros, os discípulos que viram a Jesus ressuscitado, já estão descansando. Mas no último dia, Cristo irá voltar com grande alegria, com grande alarido de anjos. Primeiro estes que já estão descansando, irão ressuscitar. Depois nós, os que estamos vivos, iremos encontrar com Ele. Ressurreição. Ressurreição do último dia, antecipado para o terceiro dia, em Jesus Cristo. Vida, Páscoa, ressurreição. Que Deus abençoe você. Que essa seja a nossa esperança. Apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a luta contrária, de todas as tribulações desse mundo, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a crer no Evangelho de Jesus, a crer no testemunho daqueles que morreram, confessando que Cristo ressuscitou dos mortos para antecipar o nosso encontro celestial com Ele. Um dia, aqueles que faleceram irão ressuscitar e nós o encontraremos também ressuscitado. A cruz está vazia. Ele venceu a morte. É Páscoa. É ressurreição. Deus abençoe você.